Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. De que é feito o populismo lá fora e cá dentro? É o mote do livro agora editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de José Pedro Zucchi, um especialista em Sociologia Política e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É um tema de grande atualidade nas sociedades ocidentais e que tem vindo a ser estudado pela academia. Para debater as conclusões deste livro, convidámos ainda André Freire, professor de Ciência Política do ISCTE. Com ambos vamos falar nos próximos 30 minutos. José Pedro Zucchi, André Freire, muito obrigado pela vossa disponibilidade para este programa sobre o populismo com base neste livro. Começo já pelo autor e pelas questões iniciais. É importante estabelecer aqui o que é que se entende por populismo e eventualmente populistas. Na sua análise, José Pedro Zucchi fala de um populismo que pode ser uma ideologia, uma estratégia, um discurso, uma representação. Qual é a melhor definição que encontra para populismo? Olá, boa tarde. Eu acho que não há nenhum estudioso do populismo que dando prioridade a diferentes entendimentos sobre o que é o populismo, não é? E nos últimos anos surgiu um sem número de teorias e análises sobre o populismo, mas não há um estudioso que não negue uma centralidade de base no populismo, que é a divisão discursiva entre o povo e as elites. E geralmente pode ser o povo como puro, as elites como impuras, mas também há outras versões, o povo autêntico ou as elites espúrias. Portanto, o populismo assenta nessa ideologia de base. Mas no meu entendimento, o populismo também é uma prática. Ou seja, o populismo também depende muito do comportamento do populista e também depende muito não apenas do discurso, mas de uma dimensão não verbal, simbólica do populista. Ou seja, não basta dizer que se representa ao povo, tem que se personificar isso. Portanto, temos uma ideologia, essa divisão que eu falei, temos uma prática ligada a um discurso que pode ser verbal e não verbal, e temos também uma questão de estratégia, porque o populismo é, também na sua raiz, uma estratégia rumo ao poder, de mobilização de partes da população de forma a atingir o poder. André Freire, concorda com estas concepções? Concordo com o que diz o José Pedro, cumprimento, agradeço o convite para estar aqui. Eu acho que, de facto, na literatura há diferentes abordagens, que aliás o José Pedro dá conta, embora depois não as reporte, isso já se fala, não as reporte especificamente no texto a quem é que diz o quê, e eu acho que isso é um problema, até para ajudar o leitor, mesmo num livro que se pretende divulgação. De qualquer maneira, eu acho que um dos problemas do populismo, ele é uma conceptualidade, embora já tenha uma genealogia muito longa, ele ganhou relevo na academia. Nos mídias hoje em dia é usado abundantemente, muitas vezes sem sequer ser definido, e isso é em si mesmo um problema. E por isso é que também pode ser um problema usar os mídias como fonte, porque os mídias usam e abusam de populismo, e os próprios políticos que o usam como uma espécie de... A forma de classificarmos negativamente os nossos adversários é chamar-lhes populistas. Mas na academia tem havido um desenvolvimento destas matérias recentemente e, de facto, esta dicotomização entre o povo e as elites é um ponto central. Há, de facto, abordagens mais por via da ideologia, chamadas ideacionais, outras mais como programa de ação. Também há abordagens mais analíticas que pretendem mais fornecer um quadro teórico e heurístico, e há abordagens mais engajadas, digamos assim, que aliás há alguns teóricos
que o José Pedro cita en passant no livro, mas não na bibliografia, como são o Ernest Laclau, que é um homem argentino, aliás, não por acaso, o populismo tem aí um bastião forte ainda hoje, que, no fundo, defendem uma abordagem positiva do populismo. Porque a ideia da dicotomia entre povo e elites tem um problema. Por um lado, como aliás o Zé Pedro diz no livro, a soberania popular é uma base da democracia desde a Revolução Francesa e da Revolução Americana. Portanto, isso o apelo ao povo mas o povo em si é uma ficção constitucional que foi usada pelos constituintes na Revolução Francesa e Americana para se oporem à soberania real, como uma identidade una. Mas o povo como entidade una não existe. Quer dizer, o que existe é uma sociedade estratificada, segmentada em classes sociais, em etnias, em religiões, e um dos problemas do populismo, sobretudo o populismo à direita, que também é um pouco nativista, é mais nacionalista, é entendimento do povo como uma entidade homogénea, pelo menos instrumentalmente no discurso. E isso é uma ficção e uma manipulação. Já as versões do Ernest Laclau e da Chantal Mouffe utilizam o populismo como uma estratégia de ação política, mas não uma concepção do povo como homogéneo. O povo é naturalmente dividido em classes, em etnias, em géneros, etc. E, portanto, o que o populista faz, do ponto de vista deles, e eles abordam isso como um programa político, é tentar apelar à ideia de povo para articular as várias camadas dominadas da população no sentido, é uma estratégia no fundo de mobilização política, mas sim, que não enfatiza a homogeneidade do povo. Qual é o ponto comum, José Pedro Zucchet, entre os vários populismos, seja na oposição ou no poder, seja à esquerda ou à direita? É este que estamos aqui a falar só? Sim, também eu concordo com muitas coisas que o André disse. Evidentemente que o quer à direita, quer o populismo, relativamente ao populismo, quer à direita, quer à esquerda, existe sempre um povo que está em sujeição, não é? Um povo que está a ser oprimido por elites vistas como opressoras e também por outros grupos, que podem ser vários grupos de acordo com os populismos. Mas portanto, isso não é o populismo na oposição? É o populismo na oposição, sim, mas isso sim, na oposição, mas também eventualmente no poder, embora a relação dos populismos com o poder seja uma relação menos simplista e mais complexa, porque no poder os populismos têm que perder um bocado dessas dicotomias povo-elites, porque têm que abarcar um sem número de questões relativamente à governação, portanto, porque é muito mais fácil estar na oposição do que no poder. E também os populismos têm que se adaptar a isso. E nós, na Europa Ocidental, tivemos já vários tipos de populismos no poder, nomeadamente em coligações formais ou informais, e nós deparamos com isso. Por exemplo, não se caiu em um estado de absolutismo, não se caiu em um estado autocrático. Portanto, nós também temos... Mas também há populismo nas autocracias. Bem, depende da área geográfica onde nós estamos a falar também. Por exemplo, na Europa do Leste. Na Europa do Leste, aí há claramente um combate, um embate, se quisermos, entre os populismos e certas instituições, como os mídia ou os meios judiciais. Mas isso também depende do objetivo declarado do populismo. Na Europa liberal, como diz o Orban, é uma democracia iliberal. Mas se formos, por exemplo, e sair um bocadinho deste âmbito da Europa Ocidental, que nós temos muita tendência de nos focarmos muito na Europa Ocidental, se formos, por exemplo, para a América Latina, quer dizer, o objetivo declarado do Hugo Chávez nunca foi criar uma democracia liberal do tipo ocidental, foi criar aquilo que ele chamava o socialismo do século XXI, uma autêntica
uma revolução social, política, cultural, a todos os níveis. Portanto, na questão dos populismos, quer de esquerda, quer de direita, nós também temos de ter em atenção a área geográfica e os objetivos declarados de cada movimento populista. Agora, mas esta questão leva-nos a uma questão para mim que é mais profunda, que é a relação do populismo com a democracia. Eu não sei se vamos falar agora ou mais tarde. Vamos a isso. Pode começar a enunciar, eu a seguir vou ouvir o André Freire sobre isso, sim. Quer dizer, é verdade que existe uma tensão entre liberalismo e populismo. Mas, ao mesmo tempo, os populismos também se servem de um discurso liberal nas suas batalhas políticas. Em primeiro lugar, o populismo assenta numa ideia-chave: mobilizar partes da população. E falo apelando não ao indivíduo isolado, mas ao grupo, numa divisão entre nós e os outros. Sejam eles elites, sejam outro tipo de grupos vistos como ameaça. E diga-se de passagem que esta divisão mais tribal de nós, outros, não é uma invenção do populismo. Ela está profundamente e desde sempre entranhada nos seres humanos e nos grupos humanos, até como uma estratégia adaptativa de sobrevivência. Mas é exatamente aqui, a meu ver, que entra em choque com o liberalismo. Porque o liberalismo põe o indivíduo e a sua soberania à frente da comunidade. Enquanto o populismo faz, conscientemente e orgulhosamente, o contrário. Põe a comunidade acima do indivíduo. E assim nós chegamos a esta polarização. Por um lado, os liberais dizem que os populismos levam à tirania das maiorias. Põem em causa as minorias, os direitos dos indivíduos. Mas, por outro, os populistas dizem que, muitas vezes, a democracia liberal leva à tirania das minorias. Ou seja, de grupos pequenos, de oligarquias, que, servindo-se de instituições como o Parlamento, o sistema judicial, os mídia, ONGs, impõem modelo de sociedade e modo de vida às maiorias. Quer dizer, e tendo uma perspectiva histórica sobre isto, diga-se que esta crítica populista é muito uma crítica ao legalismo liberal que vem do pós-guerra. É que a democracia que... Sim. É que a democracia que emerge do pós-guerra, por causa das experiências autoritárias e totalitárias, é uma democracia especial. É aquilo que se chama de democracia constrangida, com enorme poder de corpos não eleitos, como os tribunais. E é hostil a ideias como demasiada soberania popular ou a governos ou governos populares. Daí a crítica que este reino da lei, digamos assim, que esvazia a política e no fundo a crítica que cada vez mais as nossas sociedades que são dirigidas por uma mentalidade legalista, rígida, abstrata, arrogante, que tende a desvalorizar fatores sociais, culturais e históricos. Vamos centrar-nos na relação entre populismo e democracia. André Freire, qual é a sua perspectiva? Bom, eu, em primeiro lugar, começaria por dizer o seguinte. Quando nós falamos, a democracia também é um conceito polissémico, porque recordemos que nos tempos do chamado socialismo realmente existente, eles chamavam-se a eles próprios democracias populares, mas no fundo, do nosso ponto de vista, isto é, do ponto de vista da democracia liberal e representativa, eram ditaduras, no fundo, não plurais, embora pudesse haver algum pluralismo partidário, naturalmente. A democracia em si tem 3 pontos. No fundo, é uma ideia composta. A democracia, tal como a concebemos no mundo liberal ocidental, não é a seguir à Segunda Guerra Mundial. É desde a Revolução Francesa e desde a Revolução Americana. É uma democracia representativa, por oposição à democracia grega, portanto, o poder é delegado nos representantes, e isso é uma dimensão que é, de algum modo, contestada pelos populistas, quando apelam a uma relação direta entre o líder e o povo. É uma contestação da dimensão representativa. Depois temos, portanto, no fundo, a concepção de democracia tem 3 conceitos associados. Democracia liberal e representativa, já disse a representativa.
A componente liberal, portanto, o que é que quer dizer a componente democrática? É a incorporação da cidadania no processo político e, portanto, no fundo, no limite, pode ser a regra da maioria. E, portanto, as decisões são tomadas por maioria, mas pode haver exigências de maiorias alargadas. Mas depois há o terceiro elemento, que é o elemento liberal, que é consubstancial da nossa concepção de democracia. Não é desde a Segunda Guerra Mundial, é desde a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Porque o poder judicial já havia aí. Deixe-me só terminar o meu argumento. Portanto, o que é que quer dizer o liberal? É o governo limitado. Porque se opunha à tirania, à concentração do poder do antigo regime. Ou seja, são os tribunais, são os direitos fundamentais, é a Constituição. Ou seja, há uma série de entraves ao governo do dia, pontos de veto, se quiser, não pode ir para além dos direitos fundamentais, onde podem-se incluir direitos das minorias. E isso, de facto, limita o poder da maioria. É verdade. Os tribunais, que também não são órgãos não eleitos, etc., etc. A divisão de poderes. Mas, portanto, esta tensão é inerente. O que os populistas na era contemporânea fazem, e eu acho que aí tem uma certa razão, e pego no que diz o José Pedro Zucchet, e ele aborda isso no livro, e eu isso estou de acordo, mas isso um movimento contemporâneo que não vem é mais recente do que o pós-guerra. É que nós temos assistido, e nomeadamente na União Europeia, para dar um exemplo, mas podemos dar outros exemplos, porque isto é transversal, ao crescimento das autoridades, as chamadas autoridades não eleitas. O judiciário sempre houve. Mas agora temos os bancos centrais, que, por exemplo, na Europa presta muito menos conta perante as autoridades eleitas do que no caso norte-americano. Depois temos as agências de regulação disto e daquilo. Depois temos a Direção-Geral da Concorrência. Se você quiser privatizar uma empresa em Portugal, com um mandato popular, nacionalizar ou privatizar, tem que ir despachar com a tecnocracia europeia. André Freire, há um elemento... levantar uma questão. Diga. A questão que coloco do ponto de vista estritamente da democracia, movimentos populistas, e agora estou a falar da prática política contemporânea do que assistimos, por exemplo, da União Europeia, é que não se limita a uma espécie, por exemplo, quando estão na oposição a um discurso antissistema, antidemocracia, pelo contrário, jogam as regras do jogo, aceitam as questões da maioria, as limitações de poder, aceitam e atuam na arena parlamentar. Aceitam quando estão em coligação e não têm a maioria, porque o que se tem passado, eu não sou tão otimista como o José Pedro, também não sou catastrofista e percebo a análise dele e até concordo em muitas das partes. Acho que esta crítica às autoridades, ao crescimento em número e em poder das autoridades não eleitas, é um problema que belisca a componente democrática do regime. Se quiser, demasiado liberalismo e menos democracia. É o que vivemos na era contemporânea. Mas os populismos no poder, mesmo na Europa, quando têm a maioria, e o Orbán, por exemplo, obteve e depois tem perpetuado através da mudança do sistema eleitoral, e não só, naturalmente tem pelo menos exemplificado, tem colonizado e limitado os outros poderes, nomeadamente o judiciário, na Polónia também, e os mídia, reduzindo essas instituições que, no fundo, limitam o poder do governo do dia. Isso é um ataque à componente liberal da democracia. Por isso, José Pedro Zucchet, gostava que nos centrássemos em exemplos que as pessoas possam entender. Por exemplo, o caso francês, o populismo de Marine Le Pen, o que é que tem sido até agora? Bom, isto também tem a ver com o populismo de Marine Le Pen, porque, ao mesmo tempo, os populismos, como o da Marine Le Pen, também usam argumentos liberais na crítica, por exemplo, à imigração e ao multiculturalismo. Exatamente. O pioneiro foi o Pim Fortuyn, na Holanda, que depois foi assassinado. Ou seja, também há um uso seletivo, estratégico, se quisermos, do liberalismo. Por exemplo, fazem a defesa da separação do Estado e da religião. Fazem a defesa de certos grupos específicos, como os judeus, as mulheres, falam em igualdade de género, os homossexuais, e até falam em defesa da liberdade de expressão.
quer contra o avanço do Islão iliberal, que põe em causa as liberdades desses indivíduos e grupos, quer contra o politicamente correto das elites, visto como opressivo, que policia a liberdade de pensamento. Portanto, a Marine Le Pen, tudo aquilo que eu acabei de dizer, nós podemos encontrar no discurso, por exemplo, em França, do populismo da Marine Le Pen, e que mostra que a relação populismo-liberalismo é tensa, mas também é complexa e não pode ser visto de uma maneira simplista. Eu queria só sublinhar que estamos a gravar este programa antes da segunda volta das presidenciais francesas. Pode continuar. Exatamente. Sim, eu aqui acho, eu estava a ouvir o André Freire, eu concordo com muitas coisas que ele diz, mas eu aqui acho que há uma distinção entre os populismos na Europa Ocidental e na Europa mais a leste. Eu quer dizer, acho que se nota isso. E depois, nós aqui na Europa Ocidental, nós temos outra coisa. É que muitas vezes os populistas, nomeadamente de direita, reinam sem governar. Ou seja, o que é que isto significa? Servem de força de pressão nos parlamentos sobre os governos, de tal maneira que, a partir de certa altura, as políticas dos governos, nomeadamente com respeito às questões de multiculturalismo, imigração, refugiados, são parecidas, se não são iguais, com as políticas defendidas por esse movimento populista de direita. E um caso para mim gritante, é na Dinamarca. Um dos problemas do conceito de populismo, até porque ele também tem sido algo contestado na academia, apesar de haver estas abordagens e ser hoje em dia abundantemente utilizado, mas não é só para o conceito de populismo, é para os conceitos na análise das ciências sociais e políticas. Um dos problemas que devemos evitar é aquilo que nós chamamos o conceptual stretching, ou seja, é alongarmos demasiado os conceitos de tal modo que eles incluem imensas realidades e, portanto, no fundo, se incluem tanta realidade, perdem capacidade heurística. Acho que a segunda parte do livro do José Pedro é muito interessante, muito original, mas eu acho que corre um pouco o risco de cair no conceptual stretching, ou seja, eu acho que ele detecta, não propriamente forças populistas, talvez, tirando um ou outro caso, mas traços populistas, sejam eles ideológicos ou da ação política, em várias personalidades políticas e atores políticos, partidos, no passado português, desde a Primeira República, começa no Sidónio Pais, e muito bem, é a experiência protofascista e no fundo protopopulista, de relação direta com o povo, instituiu o sufrágio universal, mas sem pluralismo. Aliás, na linha do bonapartismo, não é? Porque esta é a genealogia do bonapartismo francês. Onde é que o conceito é demasiado esticado? O conceito é demasiado esticado porque, no fundo, vamos incluir forças tão diferentes como o sidonismo, o general Spínola, o PPD-PSD, o Partido Renovador Democrático. Eu acho que isso no fundo... O Hotel Saraiva de Carvalho era um populista? Eu acho que tinha vários traços. Esse talvez fosse mais próximo, porque era aquela relação direta do basista, unitária, o povo unitário como as classes trabalhadoras, e uma relação direta do líder com esse povo. E, por outro lado, claramente havia ali uma contestação da democracia liberal e representativa. Era uma espécie de socialismo terceiro-mundista com uma versão com uma dimensão fortemente populista. O que eu digo é, eu tenho dúvidas em chamar a estas entidades, sejam elas atores políticos, partidos, sejam elas candidatos presidenciais, presidentes, todos populistas, como sendo populistas, sem embargo de reconhecer, e essa parte eu acho que é muito interessante e é um levantamento muito interessante, mas
a existência de traços populistas na ideologia e na ação política de vários destes protagonistas. Porque, aliás, reparemos no seguinte, só para terminar e passar a palavra ao autor. Por exemplo, a democracia americana é muitas vezes considerada, antes do Trump, com elementos populistas, porque há uma ênfase, por exemplo, a questões de o referendo, o uso do referendo, não ao nível nacional, mas ao nível estadual, a revogação de mandatos, que é uma coisa que contraria a democracia representativa. Eles na América, por exemplo, o Schwarzenegger, o governador da Califórnia, agora não me lembro, o Arnold, agora não me lembro, Schwarzenegger, exatamente, estava-me a fugir o nome. Ele foi eleito depois de um referendo de revogação do governador anterior. Ora, isso é um elemento populista enxertado numa democracia liberal e representativa. Portanto, vamos ouvir o autor. José Pedro Zucchi. Porquê é que enquadra, por exemplo, Francisco Sá Carneiro aqui? Ele era um populista, na sua opinião? Tinha traços populistas? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu quando acabei de escrever o livro, eu pensei comigo e pensa bem, eu não vou fazer muitos amigos, nem à esquerda nem à direita. Porque como o populismo é um conceito tão quente, digamos assim, e que, quer dizer, agora o que eu peço às pessoas que ficam muito indignadas por ver alguns dos seus políticos preferidos incluídos no grupo dos populistas é que leiam o livro. Leia o livro e leia a secção sobre esse político. Mas Francisco Sá Carneiro era um populista? Francisco Sá Carneiro, a partir de 1978, foi claramente um populista em Portugal. E Sá Carneiro, aliás, e era assim que ele era visto por muitas pessoas, quer na oposição, quer no seu próprio partido. Aliás, anos mais tarde, Marcelo Rebelo de Sousa dizia que na base do PSD e de Sá Carneirismo havia uma forte componente populista. Era Marcelo Rebelo de Sousa que até dizia isso. O Júdice também falou disso. E mais interessante ainda é que o Sá Carneiro foi o primeiro político português a defender a tradição do populismo em Portugal. É muito interessante. Sá Carneiro via no populismo algo eminentemente democrático. E ele até num célebre encontro no Vimeiro, quando estava afastado da presença do PSD, ele perguntou, mas o que é que querem as pessoas que nos chamam de populistas? Querem um regime de elites divorciado do sentido dos portugueses. Veja-se aqui, povo, elites. Veja, portanto, Francisco Sá Carneiro, e mais Sá Carneiro, clamava pela moralização dos políticos e da vida política portuguesa. Sá Carneiro queria ter um acesso a um povo alargado. Essa é outra característica do populismo. O populismo é visto apenas numa perspectiva classista. E esse populismo no PPD-PSD deixou herdeiros? Eu penso que há um populismo claramente no PPD-PSD, que é o populismo chamado populismo basista, das bases, com as elites. E isso nota-se muito ao longo da história. Há vários episódios desses. Agora, eu penso que, por exemplo, um dos herdeiros desse populismo foi, por exemplo, o Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes tentou muito beber desse populismo original. Que enfatiza sempre o nome PPD-PSD. PPD-PSD, aí está um bom exemplo que o André acabou de dar. Portanto, essa questão do Francisco Sá Carneiro, para mim, é até lapidar. E depois, mas há uma coisa aqui que eu estava a ouvir o André... Diga também que André Ventura também vem numa linhagem, porque veio do PSD. Sim, exatamente, sim, mas André Ventura é tal coisa que eu estava a falar há pouco. Os populistas vão muito ver às fontes simbólicas e evidentemente que André Ventura vai a Sá Carneiro, que é o mito mais recente da nossa política. Sá Carneiro é o homem que morreu antes do tempo. É a promessa inacabada. E Ventura diz, eu vou cumprir a promessa de Sá Carneiro. Ele sabe que isso tem um impacto muito forte junto de pessoas que são do PSD, mas são sobretudo, e dizem muitas vezes, eu sou sacarneirista. Passado 40 anos da morte do mas quando olhamos para o Chega, isso é apenas uma das componentes, digamos assim. Tomando o Chega como um movimento populista, eventualmente. Não sei se considera ou não. Exatamente. Eu Chega... Mas antes de falar disso, não me importa... Eu gostava só essa questão de ter esticado o conceito. Sim.
É que a questão é que nos últimos anos falou-se que estávamos a viver os verdes anos, os anos viçosos do populismo em Portugal por causa do Chega, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva errada e revela a ausência de memória. Porque temos muita tendência para nos esquecermos do que está para trás. Vivemos muito no presente. E o que eu tentei fazer com este livro foi ir à procura desse fio condutor. Agora me podem dizer, mas existe um certo esticar. Quer dizer, mas a minha prioridade foi exatamente ir à procura desse fio condutor do populismo na nossa história, no fundo, de o trazer à superfície. Não se trata de descobrir a pólvora. Eu não descobri a pólvora. Eu tirei a poeira à pólvora. O que é o Chega, então? Já agora, para chegarmos aí. O Chega é claramente um partido populista de direita. Mas é um partido que se insere numa das 3 famílias do populismo em Portugal. Quer dizer, eu não fiz uma generalização do populismo. Quais são as 3 famílias? É o populismo militar, que é o populismo que teve mais sucesso em boa parte do século XX, que é o soldado que sai do povo e depois regressa ao povo depois de salvar a nação contra determinadas elites. E esse é o caso, por exemplo, do Hotel Saraiva de Carvalho, que há pouco falámos, mas outros. E do Spínola à direita? O Spínola à direita. Foi também um populista E Ramalhianos, porque falam também do PRD. Ramalhianos é sobretudo ali na transição para o PRD, o ianismo como um mito de salvação nacional. Tem muito de populismo. Né? Nessa passagem do ianismo para o PRD, claramente, por isso é que eu digo que o PRD é um exemplo exatamente da outra família do populismo, a meu ver. Quais são as outras 2 famílias? É o populismo regenerador. É o populismo que começou a ter mais sucesso a partir do final do século XX, entrou no século XXI. É o populismo que o último espécime desse populismo regenerador, neste caso direita, é o Chega, não é? Mas que teve outros representantes no passado. E é um populismo de forte componente de moralização do campo político. É um populismo que tanto pode ser de esquerda ou direita, ou para além da esquerda e da direita. E é um populismo que tem como fim ou a reforma ou a refundação do sistema político. E, finalmente, temos outro populismo, que é o populismo local. É o populismo local. É o populismo local que faz a convergência entre o povo local, o povo, contra as elites centralizadoras. E o populismo onde local, também inclui Alberto João Jardim e as autonomias. Sim, embora Alberto Jardim está no populismo local, mas também está na fronteira do populismo regenerador. Aliás, Alberto João Jardim é o homem que defende uma 4ª República para Portugal. Mesmo aí, isso não é uma novidade do Chega de André Ventura. Essa defesa de uma quarta República que redimisse esta 3ª República de todos os seus pecados. Eu já vou ouvir o André Freixo sobre isto. Temos só que avançar. E onde é que enquadra o CDS e também o Bloco de Esquerda, porque também refere o Bloco de Esquerda nesta linhagem contemporânea de populismo? Sim, o CDS, sobretudo a partir dos anos 90, e houve um exemplo que está muito esquecido, que é a campanha presidencial de Basílio Horta, que de certa forma antecipa o populismo dos anos seguintes do CDS, em que Basílio Horta faz um combate frontal ao sistema, faz um combate àquilo que se chamava de sistema e à figura do Mário Soares, em que falava claramente uma divisão entre o povo e as elites de chinelo que não ligam ao povo, como ele falou até numa entrevista. E depois há Manuel Monteiro e Paulo Portas. Depois há Manuel Monteiro e Paulo Portas. Mas todos estes 3, Basílio Horta, Manuel Monteiro e Paulo Portas, dentro das suas especificidades, e eu mostro isso no livro, e eu peço às pessoas para lerem o livro, é a única coisa que eu posso pedir, é isso, para lerem o livro. Dentro das suas especificidades, todos eles foram acusados de serem extremistas, radicais e ameaças ao sistema democrático. Todos eles de diferentes maneiras. E o Bloco de Esquerda?
o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda, desde o seu início, no seu ADN, claramente, que é um partido populista, a meu ver, e é sobretudo populista, porque há aqui contextos que, de certa forma, intensificam o populismo. E um desses contextos foi a crise económica, a partir de 2008, 2009, até 2012, em que nós tivemos, quer dizer, o Francisco Louçã, a apelar a um povo transversal, a falar em mobilização de massas nas ruas, inclusivamente a apelar ao voto de eleitores do CDS e do PSD no Bloco de Esquerda, e dizer que o Bloco de Esquerda era a justiça sozinho, era a injustiça contra a injustiça dos outros partidos, a injustiça dos poderosos. Vamos ouvir. André Freire, estamos a esticar aqui os conceitos, nestes casos recentes e contemporâneos. Em primeiro lugar, não conheço o trabalho dele, mas não conheço pessoalmente, mas não vou ficar inimigo dele por estas discordâncias. Ele pode ficar descansado à vontade. Isto é uma discussão analítica que estou aqui a fazer com ele. Acho que é um trabalho muito interessante. Eu acho que numa eventual segunda edição era bom, ao longo do texto, referenciar quem diz isto, quem diz aquilo. Agora, sobre a segunda parte e a esticar dos conceitos. Estes nomes em particular, porque as pessoas estão aqui a ouvir e vão ler e vão tentar encontrar esses traços. Não, eu acho que devem ler, porque o livro é um livro muito interessante. Mas o André Freire também encontra esses traços, também os chama ao Não, eu encontro esses traços, mas repara, o problema com... mas o que eu não dou é o passo à frente de classificar estas entidades, estas personalidades e estes partidos, mesmo que seja nessas curtas fases, como de populistas. Porque qual é o problema, e isto exemplifica o problema do alongamento excessivo dos conceitos, é que então às tantas nós não temos diferenciação no sistema partidário, porque vamos da extrema esquerda, da esquerda radical à direita radical, e temos tudo populista. E isso é um problema, porque então o conceito perde capacidade heurística. Isto não invalida, e por isso é que eu acho que tem muito sentido a análise que é feita na segunda parte, que várias forças tenham traços populistas. Já vimos aqui um dos elementos que, aliás, foi agora sublinhado, que é a questão do referendo constitucional, a tal Quarta República, por um lado, e o referendo constitucional, que o próprio Sá Carneiro propunha como forma de mudar a Constituição e que viola os limites materiais da Constituição. O próprio André Ventura agora vai buscar essa ideia. Mas ninguém, ao contrário do Ventura, porque depois há um conjunto estruturado, mais ou menos estruturado, ainda agora vimos, porque o Ventura apela ao povo, aos descamisados, queria apelar, era o que ele dizia, às classes médias, às classes desprivilegiadas dos subúrbios, mas no programa original, que já foi corrigido, por lucidez e talvez por inferência do Gabriel Mitar Ribeiro, como mais estruturado, já não tem aquela ideia de que quer privatizar tudo menos as funções de soberania. Mas quer dizer, o que diferencia o Chega de traços populistas no Sá Carneiro, no CDS, do meu ponto de vista, é que não chega a um pacote, um conjunto de abordagens, um somatório coerente, que faz dele uma entidade mais próxima, porque isto são sempre aquilo que nós chamamos nas ciências sociais tipos ideais, não é? Na realidade nunca encontramos os tipos puros que definimos dos conceitos. Encontramos coisas mais ou menos próximas. Mas, e à esquerda também há populismo? Eu acho que pode haver. Aliás, estes autores que eu comecei por citar e que o José Pedro fala en passant na primeira parte do livro, tentam fazer uma reabilitação do populismo e uma abordagem positiva do populismo pela esquerda como uma concepção do povo não homogéneo, mas o povo estruturalmente heterogéneo, mas unificado discursivamente na ideia de povo, como forma de mobilizar os dominados contra a usurpação, de certa maneira, e aí a Chantal Mouffe, que era
mulher do Ernest Laclau, construiu aquele livro, como ela própria diz, é um livro que está publicado pela Gradiva, chama-se Por um Populismo de Esquerda. Ela fez aquilo em diálogo com a França Insubmissa, o Podemos e o Bloco de Esquerda, quer dizer, não sei se ela refere exatamente isso, mas esses são exemplos. Para o André Freire, não é? o Bloco de Esquerda é um exemplo claro do Não é populismo de referido no esquerda em livro. Portugal. Pronto. Pergunto se o Bloco de Esquerda quer dizer, é um exemplo não, acabado eu do acho populismo de que esquerda em Portugal. pode ter traços populistas, mas não o considero uma força eminentemente populista. Portanto, vou ter um inimigo aqui, então. Não, de todo em todo. Eu prezo o pluralismo, seja na democracia, seja nas ciências sociais e políticas, e como disse, acho que este livro é muito interessante. Não temos que concordar todos com tudo, não é? Só para terminar a nossa reflexão, porque o tempo esgotou-se, ao José Pedro Zucchi e ao André Freire muito rapidamente. Em tempos mediáticos, na personalização da política, na individualização, na caracterização de um líder, de uma só pessoa, de onde emergem casos como André Ventura e outros que até o autor fala em candidaturas presidenciais, Fernando Nobre, Marinho e Pinto, o próprio, e falámos aqui também do General Leandro. Pergunto se esta é a forma mais corrente em termos mediáticos do populismo emergir no quadro mediático que depois o pode alimentar como instrumento de alimentação do populismo contemporâneo nas sociedades mediatizadas de hoje e também em Portugal, ou seja, se esse é, digamos, o caminho mais seguro para o populismo fazer num contexto democrático. Rapidamente a opinião dos dois. Começo por José Pedro Zucchi. Vamos lá ver, muito rapidamente, os mídias aproveitam-se dos populistas, porque trazem mais ouvintes, mais telespectadores, porque os populistas geralmente dão bons espetáculos. A sua presença aumenta o share da audiência. Isto está provado. Isto também tem a ver com a forma como a política e o entretenimento se cruzam cada vez mais. Uma certa americanização desta relação. Mas aqui, nas últimas décadas, relativamente aos populismos mais à direita, houve uma mudança na relação dos mídias com esses populismos. No início, a tradicional hostilidade dos mídias aos populismos era acompanhada pela marginalização, ou seja, tinham pouco acesso ao espaço mediático. Agora não, a partir do momento em que crescem, a situação mudou, nota-se muito em França. Antigamente eram os populistas que esperavam um convite. Agora são os mídias que esperam um populista. Ou seja, eu penso que claramente aqui, nesta nova vaga de populismo, os novos mídias, as redes sociais, desempenham claramente um papel muito importante e beneficiam os populismos, por um lado, porque são plataformas que se adequam bem ao discurso de confronto, provocação, não é? Permitem a comunicação direta com as massas, mas há aqui um senão, e isto aqui vai muito além dos populismos, é que devido à pressão política, das fake news, da desinformação, etc., cada vez mais as plataformas digitais censuram conteúdo e utilizadores. O que constitui um revés para a disseminação de muito deste discurso. Portanto, claro que esta questão vai muito além dos populismos, nós já vamos ter tempo para discutir. Não, estamos mesmo a acabar. Exatamente. É a maneira como o monopólio destes gigantes de tecnologia e o impacto que tem nas nossas democracias e também afeta os populismos. Eu para terminar, diria que, por um lado, a questão da personalização da política é transversal a todos os partidos. Claro, há uns mais do que outros, e os pequenos, e quando surgem, às vezes começam por ser one-man show. O CDS em tempos já foi, nos tempos do Paulo Porta, também apelidado do one-man show, e hoje, ou one-man party, como quiserem, e o Ventura também é, e também é hoje em dia isso, mas se calhar se crescer e se desenvolver terá que ser algo um bocadinho mais coletivo. Mas nos populismos, sobretudo de direita, mas não apenas, realmente há uma grande proeminência da figura do líder. Mas esta ideia da personalização, aliás, repare-se a pressão que existe para a reforma do sistema eleitoral no sentido da abertura das listas, é transversal. Agora, eu gostava de, para terminar a minha intervenção, e também repescando uma parte que eu acho em que eu me revejo particularmente, é que há uma crítica
às democracias atuais, que é feita pelos populistas, à esquerda e à direita, que é uma crítica da usurpação da democracia em nome do liberalismo. No fundo, é este crescimento das autoridades não eleitas que não podemos fazer isto, não podemos propor aquelas políticas, as políticas de ajudas públicas, etc. E isto na Europa é uma coisa muito... no fundo, o crescimento das autoridades não eleitas, dos especialistas. Há uma certa os políticos são eleitos no país com um determinado programa, mas depois têm muitos limites ao cumprimento desse programa. Nomeadamente porque têm que despachar com os seus colegas dos governos numa solução supranacional como é a União Europeia. E isso limita a democracia ao nível nacional. Claro que a solução poderia ser democratizar a própria União Europeia, que está longe de estar plenamente democratizada. É um exemplo de tecnocracia. Claro. Em muitos aspectos. E é um outro debate, só isso é outro debate, é outro debate. Muito obrigado, André Freire. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Espero que o José Pedro Zuquete depois me autografe o livro. Assim farei, terei o maior prazer. Sim, senhora, depois combinamos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, André Freire, José Pedro, os convidados do nosso programa desta semana, onde olhamos para este livro agora editado, o autor aqui presente nesta nossa conversa, um livro sobre o populismo lá fora e cá dentro. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Todas as semanas debatemos temas da atualidade e também algumas obras publicadas e iniciativas da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir este programa na sua versão integral no podcast do programa, que está disponível nas plataformas digitais habituais, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. Esta semana, com Carlos Vermelho, Ana Marta Domingues, André Peralta e José Pedro Frazão, regressamos na próxima semana com outro tema neste programa.